Continuando então nossa segunda parte, ainda no verso 24, quero fazer aqui uma observação de que quando Jesus está falando que a gente não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Efésios capítulo 1, no versículo 18, diz assim o apóstolo Paulo: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, vê que ele falou de olho, se teu olho for bom, está tudo bom, mas se for mal, é trevas, é escuridade, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha, existe uma riqueza da glória de Deus, da herança de Deus ao povo de Deus. Porque isso significa o quê? O que isso quer de verdade dizer para nós? O que Paulo está querendo dizer com isso? Que os serviços de excelente obra das pessoas seriam como riquezas depositadas diante de Deus, aos pés de Deus. Essas obras excelentes que a gente faz como cristão, como crente, como depósito de obras depositadas aos pés de Deus, entendeu? Assegurando bênção, entendeu? Bênçãos duradouras aos envolvidos nesse processo, entendeu? E podendo até mesmo ser rico ou abundantes, também em fé, amor, bondade e outras qualidades divinas. A gente tem que entender que a riqueza não é só do material. Às vezes a pessoa é riquíssima em bondade, né? A pessoa há uma abundância de fé e de amor, outros de riqueza material mesmo, entendeu? E outras qualidades divinas que Deus permite que superabundam em nossas vidas, em nossos corações. Essa riqueza espiritual que Paulo está falando, olha, há uma riqueza gloriosa para aquele que, depois de ter os olhos do entendimento abertos, começam a compreender do Evangelho, da palavra, do reino de Deus e da sua justiça. Tiago 2, no capítulo 2 de Tiago, aqui no versículo de número 5, ele diz assim, ó: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não tem gente que quer fazer uma comparação, se eu estou bem na fé, se Deus está me aceitando, Ele vai me dar riqueza, vai me dar condição de ter os bens materiais que eu desejo do meu coração. Não necessariamente, quer dizer que Deus aprove a Deus tornar o pobre deste mundo para ser ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então, essa história de pensarmos que riqueza é só mesmo coisas materiais que a gente conquista é um ledo engano. É um ledo engano. Muita gente rica e milionária espiritualmente, entendeu? Cheios de bondade, cheios de qualidades divinas, superabundando nas suas vidas, tá certo? E isso significa que está então ligado ao reino, à verdade de Deus, à palavra de Deus. Inclusive, uma outra carta de Paulo, Timóteo, deixa eu ver se eu acho, me lembrei agora, quando ele fala dos ricos. Olha só o que ele diz, ó. Capítulo 6 de 1 Timóteo, eu vou ler aqui do 9. Aqui, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, do dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, essa busca incessante pelo dinheiro, ouro, riqueza, esse é um perigo. Isso é muito perigoso. E a pessoa pode, então, cair numa situação muito, muito difícil, né? Uma treva tremenda. E no 17,
aqui ele falando no 17, ele vai falar aos que têm posses, que têm boa condição monetária de renda, manda aos ricos deste mundo, quer dizer, as pessoas que estão bem, elas estão bem de situação financeira, são prósperas, ele diz assim, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, olha, viu? Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quer dizer, as riquezas, essas coisas, Deus nos dá a condição de usufruirmos dessas coisas, mas a gente não pode botar o coração na riqueza. É uma incerteza muito grande. Há dias atrás eu recebi uma mensagem num grupo que eu faço parte, alguém dizendo assim, citou alguns nomes de pessoas muito ricas, milionárias, que investiam na bolsa, fazendo a matemática. Se você tivesse investido R$1.000 em 2001, 2004, não sei, quanto teria na empresa tal que valia bilhões? Aí, tudo menos de 50, 60, 70 reais. Em 15, 20 anos, investiu aquele dinheiro. Quer dizer, isso é muito incerto. As empresas bilionárias e tal, é incerto. A gente não tem como dominarmos isso aí. Então, Deus nos dá abundantemente das coisas para delas usufruirmos e principalmente das coisas de fé e de esperança. E diz mais 18, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O investimento futuro deve ser não de se tornar milionário com o seu dinheiro, não que ele seja contra, mas boas obras, atitudes do dia a dia para uma vida eterna. Essa nossa vida hoje, ela não é eterna, ela passa, e ela é muito breve, muito rápida, efêmera, como alguns gostam de usar essa palavra. Então, ele diz, vamos juntar tesouro nos céus, onde fica o nosso coração, vamos usufruir da vida que Deus nos dá. Quem tem, usufrua, seja generoso, seja bondoso, seja caridoso. Quem não tem a quantidade que o outro tem, trabalhe, se esforce, faça o seu esforço do dia a dia, mas dentro daquele limite que não te impeça ou te atrapalhe, não nos impeça, nem nos atrapalhe de servir a Deus em espírito e em verdade como nosso Senhor e nosso Salvador. Bom equilíbrio mental, psicológico, emocional para lidarmos com o dinheiro, com a riqueza, com o mundo e com o que no mundo há. Para que também a sentença de João, que nós lemos, que não ameis o mundo nem no mundo há, porque quem ama o mundo, desequilibradamente, o amor de Deus não está nele. Então é importante isso para nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, o Pedro então vai falar de 7 coisas que eu costumo chamar de amigas da fé, que essas sim devem ser aumentadas, acrescidas, aprimoradas, desenvolvidas no comprometimento da nossa fé. 2 Pedro 1, vou ler aqui a partir do 4, diz assim, vou ler o 3. Visto que, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, Deus nos chamou e vai nos dar todo o conhecimento a respeito da vida e da piedade, que é viver o que é ser uma pessoa pia, justa, santa. Pio aqui é justo, santo. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Então é coisa que tem que ser acrescentada à fé. Se a gente tem que juntar algum tesouro, se a gente quer angariar alguma coisa, guardar uma reserva que seja fundamental para o nosso futuro, para a vida, aquela que Paulo comenta em 1 Timóteo capítulo 6, que nós lemos agora há pouco, devemos fazer isso aqui, adicionar a fé, acrescentar a fé. A virtude é poder, força, poder. A ciência, o conhecimento. Conhecereis a verdade liberta. Conhecimento traz condição e competência, conhecimento de causa a respeito de como lidarmos com a vida. E a ciência, a temperança.
Temperança é um domínio próprio, dominar o corpo, não se permitir ser dominado pelas paixões do corpo, da vontade da carne, quando não estamos ligados a Deus em espírito e em verdade, né? A temperança, a paciência. Estou aqui lá no livro de Apocalipse, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A paciência de extrema importância. Paulo, na sua carta aos Romanos, vai tratar dessa experiência que a paciência vai trazer, e junto da esperança. Então, que a gente possa desenvolver esses dons, assim, vou chamar de dons aqui, na nossa vida. E a paciência, a piedade. Piedade é a justiça, uma pureza de vida e de existência, uma santidade. Não é a santidade dos santarrões, né? O sentimento de santidade. Não, vamos falar daqui a pouquinho, quando Jesus fala do cisco do olho e a trave do olho. Daqui a pouquinho nós vamos falar da próxima parte, a gente já deve adentrar nesse assunto, né? É uma piedade de firmeza e de caráter de Deus na nossa vida. E a piedade, o amor, a fraternidade, é o amor fraternal, né? Essa fraternidade, aí sim, você vai amar o próximo como a ti mesmo, como irmão, fraternal, entendeu? Uma fraternidade tremenda. E a fraternidade, o amor. Esse é o amor por excelência, outras versões traz caridade. Essas 7 coisas devem ser adicionadas à fé. Devem enriquecer a nossa fé, fazer parte, são elementos que devem ser agregados à construção própria de fé e de experiência nossa com Deus e com as pessoas no mundo. A nossa construção, tá certo? Aí ele diz, por quê? Olha só. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai deixar nada debaixo do tapete. Você não vai deixar nada guardado debaixo da cama. Você vai receber os talentos e você vai produzir. Você vai multiplicar isso aí. Não vai ficar nem ocioso, muito menos estéril. Isso é uma terra produtiva, tá? E aí ele continua dizendo assim, pois aquele em quem não há estas coisas, verso 9, é cego. Viu a cegueira? Se teu olho for mau, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, disse Pedro, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então a pessoa, não vou tropeçar mais, não vou pecar. E aí o João diz, e se alguém tropeçar? Temos um advogado. E mesmo com essas coisas todas acontecerem, você tropeçarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. E aí ele diz assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa entrada do reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, amplamente aberto. Quando agregamos, adicionamos a fé isso aí. E aí, então, os nossos serviços de excelência prestados a Deus e a Jesus, entendeu? São as obras nossas do dia a dia, vão ser colocadas como que aos pés de Deus, como assegurando bênçãos duradouras e eternas na nossa vida, entendeu? As pessoas envolvidas nesse processo de vida, existência minha e sua, né? Há um processo de existência meu e seu, né? E aí a gente se tornar ricos e abundantes na fé, no amor, na bondade e outras qualidades divinas. E, se Deus permitir, também do trabalho, do dinheiro, receber o nosso guião. Mas que jamais nos impeçam de servir a Deus em espírito e em verdade e no nome de Jesus. Terminamos aqui a segunda parte. Vamos entrar na terceira parte da nossa escola de hoje.